Boa tarde, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo para nós fazer a correção das atividades, né? Vamos começar resolvendo aquele exercício para construir o fluxograma, onde o usuário informa 3 números e apresentar esses números em ordem crescente, né? E imaginar que possam haver números iguais ou repetidos. Primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar o que são as entradas, o que vai ser o nosso processamento e quais serão as nossas saídas, ok? Antes de construir o fluxograma propriamente dito, é importante extrair essas informações aqui do enunciado do problema. Então, pelo enunciado ali que vocês têm lá no SIGA, que vocês podem acompanhar lá direitinho para entender do que eu estou falando, né? Nós vamos ter 3 números de entrada, né? E aí nós temos que apresentar eles em ordem crescente. Então, as entradas vão ser 3 números. Eu vou identificar eles aqui por N1, N2 e N3. Essas serão nossas entradas, certo? Podemos, antes de fazer o processamento propriamente dito, identificar quais serão as saídas. Nesse caso aqui, a nossa saída será os 3 números em ordem crescente. Então, eu vou escrever aqui os 3 números em ordem. Então, o que eu vou ter que fazer no meu processamento? Qual é que é a ideia geral para eu conseguir botar eles em ordem crescente? Eu vou ter que identificar qual é o menor número, qual é o número do meio e qual é o maior número, certo? Para conseguir colocar eles em ordem crescente. Então, o processamento é testar, vão ser testes, certo? Testes para encontrar o menor, teste para encontrar o do meio e teste para encontrar o maior. Certo? Como é que eu sei se qual desses números aqui é o menor de todos? Certo? Eu vou fazer o teste, comparar esse número com os outros 2 números. Certo? Então, por exemplo, como é que eu vou saber que se o menor é o N1, por exemplo? O N1, para ele ser o menor, o que ele vai ter que ser? Ele vai ter que ser menor do que o N2 e, operador lógico e, ao mesmo tempo, o N1 tem que ser menor do que o N3. Certo? Nesse caso aqui, eu tenho certeza que o menor número é o N1. Certo? O N1 sendo o menor de todos, eu posso já passar a testar quem é o do meio e quem é o maior, certo? Nesse caso aqui, o menor valor, se o N1 for o menor valor, consequentemente, o próximo valor, quem que mais pode ser o do meio e o segundo? Só pode ser o N2 ou o N3, certo? Porque se o N1 é o menor, eu já matei o N1, então só sobra o N2 e o N3 para eu testar. Então eu poderia testar se é o N2 ou o N3, certo? Essa é uma forma de se resolver o fluxograma. Existem outras formas. Você pode ir testando e já mostrando na tela, ou você pode criar variáveis auxiliares para guardar esses valores, tá? Tem diversas formas de construir esse fluxograma. E normalmente esse fluxograma ele fica bem extenso em função disso, certo? Então vamos começar a construção aqui do nosso fluxograma e vamos ver como é que vai ficando, tá? Eu vou optar aqui por criar variáveis auxiliares para guardar o menor, o do meio e o maior, certo? E depois eu só apresento essas 3 variáveis auxiliares na tela. Tá? Existem outras formas de resolver, as outras formas também estão corretas, também funcionam, desde que no final você mostre tudo em ordem. Tá? Feito isso aqui, identificado o que é a entrada, qual é o processamento que eu vou ter que fazer e qual é a saída, aí eu passo à construção do fluxograma propriamente dito. Então vamos lá. Início, todo fluxograma tem que ter início e fim. Então vou marcar aqui, início. A próxima figura que eu tenho sempre é a figura para declarar as variáveis. Certo? Então vou colocar aqui as minhas variáveis. Eu vou ter variáveis do tipo
não me lembro se no enunciado fala alguma coisa, se tem que ser inteiro ou real, não fala nada. Como não fala nada, então eu vou optar por colocar aqui inteiro mesmo, tá? Inteiro. Então, quais são as variáveis do tipo inteiro que eu vou ter? As três variáveis de entrada, N1, N2 e N3, certo? E eu também optei por guardar variáveis auxiliares, para o menor, para o do meio e para o maior. Então, também vou continuar aqui. Como não cabe na mesma linha, continua a linha seguinte, tá? Menor, do meio e maior. Beleza. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é pedir para o usuário informar esses três valores. Então, eu vou colocar uma mensagenzinha aqui na tela para o usuário me digitar esses três valores. Então, eu vou colocar aqui, ó. Informe três números. Pode colocar aspas ou não colocar aspas, eu já coloco aspas porque depois em Java nós vamos ter que colocar e já é bom ir acostumando, tá? Em seguida eu vou fazer a leitura desses três números, então utilizar essa figurinha aqui que é para fazer a leitura de números. Ou de texto também, a mesma figura, né? N1, N2 e N3. Depois disso, eu estou pronto para começar a fazer os meus testes lógicos, certo? Para isso, eu vou ter que encontrar o menor valor, o do meio e o maior, para poder mostrar eles em ordem crescente. Então, vamos lá. Como é que eu vou identificar? Primeira coisa, eu vou colocar aqui um símbolo de desvio condicional, um losango, certo? E aqui dentro eu vou escrever o meu teste lógico. Lembre-se, o teste lógico tem que ser escrito utilizando todas aquelas regras que nós vimos anteriormente para operadores lógicos, operadores relacionais e operadores aritméticos. Tá? Tudo aquilo que nós estudamos antes culmina agora com a construção dos nossos fluxogramas. Então vamos lá. Primeiro teste que eu botei ali em cima, né, para testar se o N1 era o menor valor de todos. Então eu vou testar aqui. Se o N1 é menor do que o N2 e dois Is comerciais. Como não cabe na mesma linha, eu continuo aqui na linha seguinte, né? E o N1 é menor do que o N3. Se isso tudo aqui for verdade, certo? O que eu vou fazer? Se tudo isso aqui for verdade, eu sei que o meu menor valor é quem? É o N1. Então, eu vou colocar aqui um símbolozinho de processamento, certo? E vou guardar aqui dentro da variável menor. Quem que eu vou guardar aqui dentro? Eu vou guardar o N1, certo? Nesse caso aqui, eu sei que o meu menor valor é o N1, ok? Já sei que o N1 é o menor valor. Se o N1 é o menor valor, quem que pode ser, quem que podem ser os outros valores, né? Só pode ser o N2 ou o N3, ou do meio e o maior. Então eu já vou testar aqui também, certo? Vou comparar o N2 e o N3, tudo isso dentro desse caminho da verdade aqui. Depois eu construo aqui o caminho do falso, tá? Tô pensando aqui nesse caso aqui, ó. O N1 é o menor de todos. Então, então eu vou testar aqui, ó. Se o N2 for menor do que o N3, certo? O que isso significa? Se o N2 é menor que o N3. Verdade e falso. Aí acabou meu caderno aqui. Não tenho mais lugar para colocar, certo? O que eu faço? Estou perdido. Não, não está perdido. Aí uso o conector, certo? Acabou o seu espaço aqui, vou colocar conector para continuar na próxima página. Então eu vou ligar tanto esse aqui, ó, vou ligar ele para cá e vou colocar aqui conectores. 1, 2 e 3. O que isso quer dizer? Que esse fluxograma está incompleto, não coube nessa página, e eu vou continuar todos esses três fluxos através desses conectores na outra página, tá? Pode continuar no verso da folha ali, sem problema, mas como eu estou gravando esse vídeo aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergar, eu vou tirar essa folha, vou deixar aqui, certo? E a ideia é justamente essa, é fazer a conexão com o outro lado da página, certo? Então eu vou repetir aqui os meus fluxos, 1, 2 e 3, certo? Que é a conexão com esses fluxos do outro lado. Então, continuando aqui.
Se o N1 é o menor valor, certo? E eu testei o N2 e o N3 agora, então, nesse fluxo de número 1 aqui, se o N1 é menor que o N3, se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que quem que é o do meio? Obviamente que é o N2 o do meio, certo? Então, nesse fluxo 1 aqui, eu vou colocar um outro processamento, certo? E aqui eu sei que o do meio, um pouquinho para cá que não estava aparecendo na câmera, né? Que o do meio é o valor N2 e que o maior, por consequência, é o N3, certo? E aí depois eu vejo para onde é que eu vou continuar esse fluxo aqui. Continuando aqui. Se o N2 não é menor que o N3, certo? O N1 eu já sei que é o menor nesse caso aqui. Se o N2 não é menor que o N3, quer dizer o quê? Quer dizer que o do meio, na verdade, é o N3, certo? Então eu vou colocar um outro processamento aqui e vou colocar aqui que o do meio vai receber o N3 e o maior, nesse caso aqui, é o N2. E fim. Dessa parte aqui, desse fluxo aqui, né? Só que aí nós temos outras condições ainda, né? Nós temos outras condições, que é o quê? Lá na primeira parte nós testamos se o N1 é o menor valor, certo? Esse teste aqui testa se o N1 é o menor valor. Só que não necessariamente o N1 é o menor valor, certo? Se esse teste aqui der falso, ou seja, quer dizer que o menor valor ou é o N2 ou é o N3, certo? Então eu tenho que testar para ver quem que é o menor, se é o N2 ou o N3. Porque se o N1, se o primeiro valor for o menor, eu já resolvi aqui com essa continuação aqui, né? Fluxos 1 e 2 aqui. Se o N1 não é o menor valor, né? Então eu tenho que ver se o menor valor é o N2 ou o N3. Então eu tenho que fazer esse teste aqui. Então eu vou puxar isso aqui um pouco mais para baixo aqui para continuar aqui. Vou colocar aqui, continuar mais para cá. Eu vou colocar aqui um losango, certo? E vou testar aqui. Logicamente, pelo teste que eu fiz aqui, né? Se não é o N1 ou menor, só pode ser o N2 ou o N3. Então não preciso mais testar os três valores, né? Comparar os três valores. Só preciso comparar aqueles dois valores ali. Então eu vou comparar. Se o N2 é menor do que o N3, certo? Se isso aqui for verdade, certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que o menor valor de todos é o N2, certo? Se esse teste aqui der verdadeiro, o menor valor de todos é o N2. Então, vou colocar aqui que o menor é o N2. Certo? Se não, se isso aqui der falso, se o resultado desse teste lógico aqui der falso, eu vou testar. Eu sei que o menor valor é o N3. Só que nesses casos aqui, mesmo tendo identificado o menor como sendo N2 e N3, eu sou obrigado a fazer aquele teste ali para encontrar quem que são os valores do meio, certo? E quem que é o maior, certo? Exemplo do que eu fiz ali em cima. Então, que nem eu fiz antes aqui. Quando eu encontrei o menor, se eu disse que o N1 era o menor, depois eu tive que testar os outros dois valores para conseguir fazer os testes ali. Então, agora a mesma coisa. Vou ter que querer fazer o mesmo esquema de testes que nem eu fiz aqui, certo? Para encontrar quem que é o do meio e o maior, no caso, em cada um desses casos aqui, certo? Então, se o menor é o N2, certo? O que eu vou ter que fazer? Se o menor é o N2, eu tenho que testar o N3 e o N1 para ver qual que é o do meio e qual que é o maior, certo? É uma questão de lógica. Se você ficar pensando o tempo todo em todo o problema, fica difícil de resolver, você tem que ir pensando em partes, certo? Nessa primeira parte aqui, nós vimos se o N1 fosse o menor valor, certo? Guardamos aqui nessa variável menor,
Obviamente que só podia ser o N2 ou o N3, o do meio e o maior. A mesma coisa nós temos que fazer agora, só que nós temos que fazer para todas as situações possíveis. Por isso que nós temos tantas figuras aqui para serem feitas. Então vamos lá. Se o N2 é o menor, eu tenho que testar o N3 com o N1. Então eu vou testar aqui, ó. Se o N1 é menor que o N3, se isso aqui for verdade, certo? Então o menor nesse caso aqui é o que estava no N2. Então só tem que testar N3 com N1. Se o N1 é menor do que o N3, significa o quê? Se isso aqui der verdadeiro. Se o resultado desse teste aqui der verdadeiro, significa o quê? Que o do meio é o N1 e o maior é o N3. Então, o do meio vai receber o que está no N1. E na sequência aqui eu vou guardar, com o símbolo do processamento, né? Vou guardar aqui que o maior vai receber o N3. Beleza. Se isso aqui der falso, ou seja, o N3 é menor do que o N1. Então, nesse caso aqui, o do meio vai receber o N3, certo? E o maior vai receber o N1, certo? E aí depois continua esses fluxos. Lembrem-se, aqui eu estou colocando os fluxos em aberto, né? Eles não têm continuação, mas depois vou ter que colocar conectores para continuar na outra página. E aqui também nós temos a outra situação, né? Que é se o N3 for o menor de todos, certo? Se o N3 for o menor de todos, eu obrigatoriamente tenho que testar, repetir esse mesmo conjunto de testes aqui, só que agora considerando que o N3 é o menor valor. Então, se o N3 é o menor valor, quem que pode ser o do meio e o maior? Se o N3 é o menor. Então, só pode ser o N1 ou o N2. Então, eu vou testar aqui, comparar o N1, se ele é menor que o N2, certo? Se isso aqui der verdade, significa que o do meio é o N1. Então, eu vou anotar aqui que o do meio é o N1 e, automaticamente, o maior é o N2. E se esse teste aqui der falso, certo? Aí é o contrário disso daqui, né? Então, aí, o do meio recebe N2 e um outro símbolozinho de processamento aqui, que o maior recebe o N1. Ok? E lá em cima tem dois fluxos perdidos aqui, ó, que nós não podemos deixar. Nós temos que trazer eles até o fim da página aqui. Certo? Na hora que nós estivermos construindo o fluxograma. E de novo cheguei ao fim da página. Certo? Na página anterior, deixa eu pegar a página anterior aqui, ó, onde nós começamos o problema. Certo? Chegou no final aqui, nós tínhamos os conectores 1, 2, 3. Nessa página aqui, então eu vou continuar, certo? Os conectores. Então esse aqui vai ser o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e esse aqui, o 9, certo? Nenhum fluxo pode ficar perdido, todos eles têm que ter continuidade, certo? Ou morrer, né? Porque em algum momento esses fluxos têm que se juntar, certo? E outro detalhe importante, os dois caminhos do desvio condicional, certo? Esse e esse, você tem que analisar individualmente cada desvio condicional. Os dois fluxos eles têm que se juntar em um mesmo ponto em algum momento. Tu não pode cruzar fluxos. O que eu quero dizer cruzar fluxos? Por exemplo, pegar uma seta desse daqui, desse desvio condicional aqui e ligar para cá, porque faz a mesma coisa não. Cada fluxo, cada caminho tem que ter o seu e não pode se cruzar os fluxos, certo? Fazer um X aqui entre as setas, tá bom? Muito bem. Para facilitar aqui, vou tirar a folha também aqui. Então aqui, continuando aqui, agora eu tenho vários fluxos aqui que vão continuar, certo?
Só que eu já fiz todas as determinações, todas as comparações que eu tinha que fazer, porque em todas as possibilidades eu já encontrei o maior, o do meio e o menor, certo? Então agora eu só preciso apresentar isso. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a construção do fluxograma de forma correta. Então eu vou colocar aqui todos os fluxos. O 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Mais ou menos respeitando a mesma disposição que neles estavam aqui, tá? Claro que no caderno de vocês não precisam arrancar as folhas, tá, gente? Só continuem na outra folha ali, tranquilo. Só que o que acontece? Nesse momento aqui, todos os fluxos vão se juntar no mesmo, porque eu já fiz todos os cálculos, tudo que eu tinha que fazer, então todos eles vão se juntar no mesmo ponto, certo? Então eu vou colocar todos eles aqui, ó. Todos eles para o mesmo ponto. Fazer tudo setas, certo? E aí eu tenho que só mostrar a mensagem de resposta, certo? Então eu vou dividir essa mensagem de resposta aqui em duas partes. Vou primeiro colocar uma frasezinha na tela dizendo assim, ó, os números em ordem são. E aí depois vou apresentar os números. Então eu vou colocar uma figurinha, colocar aqui, ó. Os números em ordem são. Certo? E aí eu vou mostrar aqui os números em ordem. Quais são os números em ordem agora? Vou mostrar aquelas variáveis auxiliares que já estão com os valores corretos, certo? Por que eu vou mostrar as variáveis auxiliares? Porque quando eu faço um processamento, que eu digo que, por exemplo, aqui, ó, que o meio recebe o que está em N1, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor que está em N1 e estou copiando para essa variável do meio. Não é feito cálculo nenhum, então é só feito uma cópia do valor. Então eu vou apresentar aqui esses valores que eu já copiei aqui, que estão em ordem. Então eu vou mostrar aqui menor, o do meio e o maior. Não me lembro se eu passei para, acho que para concatenar strings é com sinal de mais, né? Pelo menos em Java é. Eu acho que eu já passei para vocês também para mostrar assim, né? Então, os números em ordem são o menor, o do meio e o maior. Se eu quisesse mostrar em ordem decrescente, o que eu teria que fazer nesse caso aqui? Só inverter, né? Mostrar o maior, o do meio e o menor. Ok? E aí, fim. Que é a mesma figura do início lá. Aí eu terminei a construção do fluxograma, só que eu não terminei o exercício, né? Eu tenho que fazer ainda o teste de mesa. Certo? Então vamos fazer aqui o teste de mesa. Teste de mesa. O que é o teste de mesa? O teste de mesa é nós simular esse fluxograma, certo? Para todos os valores possíveis, para todas as combinações possíveis, para ver se ele funciona, certo? Então a primeira coisa que a gente faz no teste de mesa é montar uma tabela com todas as nossas variáveis, certo? Então se nós voltar aqui, nossas variáveis, o que nós temos de variáveis? N1, N2, N3, menor, meio e maior. Então vamos lá. No teste de mesa aqui, então, eu vou ter uma coluninha aqui para o N1, certo? Uma coluninha aqui para o N2, N3, para o menor, para o do meio e para o maior. E a última coluna aqui sempre vai ser a tela. O que é a tela? É para simular a tela do computador, certo? Então esse aqui é o meu teste de mesa. Minha tabelinha aqui para fazer o teste de mesa. Por que eu deixo várias linhas? Porque isso aqui são variáveis, elas podem trocar de valor. Se eventualmente alguma variável trocar de valor, o que eu faço? O que é a ideia do teste de mesa? É anotar, por exemplo, N1 tem tal valor, então eu vou anotar aqui qual é o valor da variável N1, N2, tal valor, então eu vou anotar aqui. Quando uma variável trocar de valor, o que eu vou fazer? Eu vou riscar o valor anterior e vou escrever embaixo o valor atual, certo? Então vamos lá, vamos simular. Quando a gente simula o teste de mesa, tá? A gente é quem define os valores que vão ser informados pelo usuário, certo? A gente atribui esses valores. Quais valores são interessantes? Se vocês voltar lá ao material que nós vimos, vocês vão ver lá que é interessante fazer teste com números normais, certo? E valores limítrofes também. O que seriam valores limítrofes? São valores no limite dos testes aqui, certo? Então vamos lá.
simular o fluxograma. Então, a ideia não é preencher simplesmente essa tabela do teste de mesa. A ideia é simular a execução do fluxograma por um computador. Então, o que a gente faz? A gente dá uma olhada aqui, certo? E começa a executar as ordens, a simular a execução dessas figuras. E é muito importante não se perder na ordem de execução das coisas, tá? Então aqui está a declaração das variáveis, aqui vai aparecer uma coisa na tela, certo? Essa figura aqui é para mostrar uma informação na tela. Então eu vou anotar o que é referente a essa figura aqui, certo? No meu teste de mesa, aqui onde é que diz tela. Então, vamos lá. Informe 3 números. Então eu anoto aqui na tela, que sai aqui na tela, informe 3 números. Beleza. Continuando aqui. Depois o usuário define 3 valores numéricos que vão ser guardados para N1, o segundo para N2 e o terceiro para N3. Então, aqui no meu teste de mesa eu vou jogar valores, certo? Então eu vou colocar aqui valores aleatórios, por exemplo, 5, 8 e 3, certo? Então esses são os valores que eu quero que sejam mostrados em ordem crescente no final. Então tá, eu estava aqui. Então eu vou vir aqui, ó, N1, considerando esses valores aqui do teste de mesa, certo? Então, não está aparecendo aqui no vídeo, peraí. Deixa eu ajeitar aqui, peraí, agora sou meu teste, assim ficou bom, né? Então aqui, ó, tô nessa, aqui, ó, o usuário informou os 3 valores e agora eu vou para essa parte aqui, eu vou resolver esse teste aqui, certo? Esses testes que eu escrevi aqui, considerando os valores que estão aqui no teste de mesa, certo? Então vamos lá. N1, quanto é que vale? 5, certo? 5 é menor que 8? E 5 é menor que 3? Não, né? Isso aqui vai dar falso. Então segue aqui pelo caminho do falso, ó. O falso diz que continua no conector 3. Então a gente vai aqui para outra página, onde é que está o conector 3. Estou vendo aqui em cima, aqui, ó, conector 3. Segue aqui e vem para cá. Aí vai testar aqui. N2 é menor do que N3? Aí a gente olha aqui os valores aqui no teste de mesa, certo? Então vamos lá. N2 é menor do que N3? N2 é menor do que N3, é que tá difícil para aparecer tudo aqui, né? N2 é menor do que N3? N2 é menor do que N3? Aqui na ponta da caneta, né? Não, deu falso. Então o menor é o N3, certo? Então ele vai guardar aqui na variável menor o valor de N3. Então vai ser feita uma cópia, então vai vir 3 para cá, certo? E aí a próxima figura aqui, certo? Ele vai testar N1 com N2. N1 é menor do que N2? Sim, verdade. Então, ele vai vir para cá. O do meio vai receber o valor que está em N1, que é 5, certo? E aqui, o maior vai receber o que está no N2, que é 8. Ok? E aí, continua aqui no conector 8, certo? Então, eu venho para cá, no conector 8, continuo simulando a execução desse fluxograma, vem aqui, vai sair na tela. Os números em ordem são... Os números em ordem são... E aí sai o menor. Então vai sair 3, 5, 8. E aí fim do fluxograma. Beleza, terminei a simulação desse fluxograma aqui. Estou pronto? Não, não estou pronto ainda. Agora eu tenho que verificar se o que aconteceu aqui no teste de mesa faz sentido com o enunciado do problema. Ou seja, se essa simulação aqui se chegou no resultado esperado. Se não chegou, eu tenho que fazer alguma correção no meu fluxograma. Então, pelo enunciado, eu queria 3 números que o usuário digitou em ordem crescente. Eles saíram em ordem crescente aqui na tela? Saíram. Então, funcionou. Para essa combinação de entrada aqui, 5, 8, 3, eu posso afirmar que o meu fluxograma está funcionando. E aí eu repito essa simulação do fluxograma com outros valores. Por que eu tenho que repetir com outros valores? Justamente porque, olha só, eu só passei nesse caminho aqui, ó. Certo? Se vocês lembrar a trajetória que nós fizemos, nós viemos pelo 3 aqui, ó. Só viemos por aqui, ó, pelo falso aqui, certo? Pelo 3 aqui.
Aí viemos para cá, continuamos aqui no 3, né? Fizemos esse caminho aqui, ó. E os outros caminhos? E os outros fluxos? Tenho que testar também. Então, para isso é que eu faço outros testes de mesa para testar todos esses fluxos, certo? E os valores limítrofes também, certo? Por exemplo, o que são valores limítrofes? São justamente o que pega nesses testes aqui, certo? Os valores limite entre que faz dar verdadeiro ou falso. Por exemplo, um valor limítrofe aqui seria quando tiver valores iguais. Então, vamos, porque lá pelo enunciado do problema dizia, imaginam que possa haver números iguais ou repetidos. Então, nós poderíamos fazer um outro teste de mesa com 2 números repetidos ou com 3 números repetidos. Na verdade, nós teríamos que fazer todos eles, certo? Então, vamos fazer um outro teste de mesa para ver isso daí. Então, esse teste de mesa aqui acabou, fim da história. Para fazer um segundo teste de mesa, eu começo tudo de novo. Vamos lá. Um outro teste de mesa. E monto de novo a mesma tabelinha com as minhas variáveis, né? Como eu estou simulando o mesmo fluxograma, são as mesmas variáveis. Então, N1, N2, N3, menor, meio, maior e a tela. Beleza. E agora eu começo a simulação do meu programa, do meu fluxograma, toda de novo, desde o começo lá do fluxograma. Então vamos lá. Começa o fluxograma, eu tenho a declaração das variáveis, aí vai aparecer na tela. Informe 3 números. Então eu vou colocar aqui, que saiu na tela, informe 3 números. Certo? O objetivo do teste de mesa é justamente fazer um teste para ver se o fluxograma funciona. Lembrem-se, o objetivo não é simplesmente preencher essa tabela, é simular a execução do fluxograma. Então aqui apareceu, eu já anotei lá a mensagem, o usuário vai informar 3 valores. Agora eu quero testar com valores repetidos, então eu vou informar, por exemplo, 5, 5 e 2. Certo? Qual que é a resposta esperada no final, se esses números aqui é para aparecer em ordem crescente? O esperado era que aparecesse 255, certo? É isso que deveria aparecer na tela, eu imagino. Então tá, o usuário informou os valores aqui, aí eu venho para cá e testo, certo? Aí eu venho para cá e testo, tá aparecendo o teste? Tá, no vídeo. Então eu vou testar aqui, ó. N1 é menor do que o N2, 5 é menor do que 5, e o N1 é menor do que o N3? Não, falso. Tudo isso aqui vai dar falso, né? Então eu venho pelo caminho do falso aqui e vou seguir aqui pelo 3, certo? Na segunda folha, então, 3. Fluxo 3 continua aqui, né? Vem para cá. O N2, vamos lá, deixa eu botar aqui para ver se aparece certinho no vídeo. Tá aparecendo ali? Não, tá aparecendo aqui, ó. O N2 é menor do que o N3, aí eu tenho que ver lá no meu teste de mesa. Deixa eu ver aqui para aparecer tudo aqui no vídeo. Aqui, ó. Então, o N2 é menor do que o N3. Quanto é que é o valor do N2? 5. Quanto é que é o valor do N3? 2. Certo? Então, N2 é menor do que N3. 5 é menor que 2? Não, falso. Então, vai vir para cá. Vai dizer que o menor é o N3. Certo? Então, o menor vai guardar que está no N3, que é 2. Daí vai vir para cá. O N1 é menor do que o N2? Certo? O N1 é menor do que o N2? Falso. Por quê? Porque eles são iguais. Certo? Eles são exatamente iguais. Então, como deu falso, ele vai vir por esse caminho aqui e vai fazer o do meio recebe o que está em N2, 5, e o maior recebe o que está em N1, que também é 5. E aí continua para o 9. Então, o 9 continua aqui, certo? Liga aqui e aí vai aparecer na tela ali. Os números em ordem são... E aí vai aparecer, né? O menor, que aqui no caso é 2. Opa, estava fora da câmera, né? Então, o menor ficou com 2, 5, 5. Certo? Nesse caso aqui, e aí, aqui em cima, né? Fim, acabou. Aí eu olho se fez sentido, né? 2, 5, 5, tá certo? Tá certo. Tá em ordem crescente, né?
Mas eu já detectei aqui um probleminha, né? Se, por exemplo, assim, e se o menor fosse o primeiro valor, certo? E os outros dois fossem repetidos, será que ia funcionar? Não sei. Aí eu tenho que fazer outro teste de mesa, porque eu ainda não fiz esse teste aqui. E eu acho que nesse caso pode dar problema. Então, vou pedir para vocês que façam vocês agora esse teste de mesa para esse fluxograma aqui que eu fiz, certo? Por que vai dar problema? Por que pode dar problema? Ou não vai dar problema, gente? Será que vai funcionar ou não vai funcionar? Certo? Para ter certeza dessas situações é que a gente faz o teste de mesa. Faz o teste de mesa, anota ali os valores e vai testando o teu fluxograma e vai ajeitando. Por exemplo, não, deu problema. Deu problema. O que eu tenho que fazer para arrumar? Por exemplo, de repente aqui nesse teste aqui, ao invés de colocar menor, eu tenho que colocar menor igual. Certo? Aí resolve ou não resolve? Ou estraguei mais do que eu já fiz? Então, para testar todas essas possibilidades é que a gente usa os testes de mesa. Por isso que a gente tem que fazer vários testes de mesa e não só um para testar o nosso programa. Tá ok? É isso, pessoal. Então, a correção do primeiro exercício eu vou parando por aqui, tá? Para não estender muito o vídeo, já expliquei para vocês que tem que fazer mais testes de mesa, certo? Essa solução desse fluxograma que eu coloquei aqui não é a única solução possível, existem outras formas de se fazer a solução. Por exemplo, ao invés de colocar variáveis, certo? Criar variáveis temporárias para guardar o do meio maior, aqui, por exemplo, eu já poderia mostrar na tela, certo? Por quê? Porque eu já sei nesse ponto aqui que o menor aqui é o N2, que o do meio é o N1 e que o maior é o N3. Então eu poderia botar um símbolo aqui de mostrar na tela, certo? Poderia mostrar N2, N1, N3, ok? Funcionaria também? Funcionaria, sem problema nenhum, tá? Mas é um outro fluxograma um pouquinho diferente aí desse do que eu criei aqui. Os dois estão corretos. Se alguém fez alguma outra variação ainda de fluxograma e fez os testes de mesa, tudo bonitinho, simulando efetivamente o que foi executado nesses moldes que eu botei aqui do teste de mesa e apresentou resultados compatíveis, show de bola, tá valendo também. Tá? O que determina são os testes de mesa se o fluxograma de vocês está funcionando ou não. Tá? Uma coisa que eu vi que bastante gente teve dificuldade foi na utilização dos operadores lógicos. Né? Então aqui nos desvios condicionais, quando a gente quer fazer dois testes, por exemplo aqui, que nem aqui, ó, N1 menor que N2 e N1 menor que N3, a gente obrigatoriamente tem que utilizar um dos operadores lógicos, e ou. Certo? E o não só inverte, né? Mas não se aplica aqui. Então tem que sempre usar o e ou, que é o operador lógico aqui. Certo? Eu não posso escrever, por exemplo, N1 menor que N2 menor que N3. Tá? Por exemplo, assim, ó. Vou fazer um exemplo aqui do lado aqui, ó. N1 menor que N2 menor que N3. Tá? Isso aqui está errado. Isso aqui não funciona. Tá? Por quê? Porque os operadores lógicos só podem comparar dois valores, certo? Se tu quer comparar um terceiro valor, tu obrigatoriamente tem que juntar aqui no meio o operador lógico, certo? E não pode ficar vazio menor que N3. Então, tu tem que escrever dessa forma aqui. Isso aqui se aproxima muito do que a gente fala, né? Verbalmente. Mas a forma de escrita para os nossos algoritmos tem que seguir isso aqui. Tu compara dois valores, maior, menor, maior ou igual, enfim, qualquer um dos operadores relacionais, e junta eles com um operador lógico. Tá? Tem que ser assim, não pode ser escrito dessa forma aqui. Tá? Isso aqui está errado. O correto é isso aqui. Valeu, gente! Respondam lá no SIGA, eu vou deixar uma pergunta sobre essa atividade de correção aqui, e respondo lá no SIGA essa pergunta. Valeu, gente. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço. Tchau, tchau.